Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar lendo a Bíblia. Agora é o capítulo 18 do Apocalipse de João. Anúncio da queda de Babilônia. Depois de tudo isso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada com sua glória. Ele gritou com voz poderosa: Caiu, caiu Babilônia, a grande. Tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas, pois ela embriagou todas as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os comerciantes da terra se enriqueceram com seu luxo desenfreado. Ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, ó meu povo, não sejais cúmplices dos seus pecados, nem atingidos por suas pragas. Seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Pagai-lhe com a mesma moeda, restituí-lhe em dobro o que ela fez. Na taça que ela serviu, servi o dobro para ela. O quanto ela se enchia de glória e de luxo, devolvei-lhe agora em dor e luto, pois dizia para si mesma: Estou num trono como rainha, não sou viúva, nunca conhecerei luto. Por isso, num só dia as pragas a surpreenderam: morte, luto e fome. Ela será devorada pelo fogo, pois o Senhor Deus que a julgou é forte. Os reis da terra que se prostituíram com ela, aqueles que participavam do seu luxo, ao enxergarem a fumaça do incêndio, vão chorar e bater no peito. Vão ficar longe dela, com medo dos seus tormentos, e dirão: Ai, ai, ó grande cidade Babilônia, cidade poderosa, uma hora bastou para o teu julgamento. Os comerciantes de toda a terra também hão de chorar, e por causa dela ficarão de luto, porque ninguém mais vai comprar as suas mercadorias, carregamentos de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, madeiras perfumadas de todo tipo, objetos de marfim e de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela, temperos, perfumes, mirra, incenso, vinho e azeite, flor de farinha e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos, vidas humanas. Os frutos que almejavas afastaram-se de ti. A opulência e o esplendor terminaram para ti, e nunca mais alguém há de encontrá-los. Os comerciantes desses produtos que se enriqueceram às custas dela vão ficar longe, com medo dos seus tormentos, e, chorando e vestindo luto, dirão: Ai, ai, ó grande cidade, vestida com linho fino, púrpura e escarlate, enfeitada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Uma hora bastou para destruir toda essa riqueza.
e todos os pilotos e navegantes, marinheiros e quantos trabalham no mar ficaram longe. E ao ver a fumaça do incêndio, gritaram: Que cidade é igual à grande cidade? E deitaram cinza na cabeça, choraram, ficaram de luto e gritavam: Ai, ai, ó grande cidade! Com tua grandeza se enriqueceram todos os armadores. Bastou uma hora para ficares arruinada. E tu, ó céu, alegra-te por causa dela, e também vós, santos, apóstolos e profetas, pois Deus julgou a vossa causa contra ela. Nisto, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande mó e atirou-a ao mar, dizendo: Com a mesma força será atirada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o som de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trompeta, em ti nunca mais se ouvirá, e nenhum artista de arte alguma em ti jamais se encontrará, e a cantilena do moinho em ti nunca mais se ouvirá, e a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará, e a voz do noivo e da noiva em ti nunca mais se ouvirá, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com tua magia enfeitiçastes todas as nações. E nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram imolados sobre a terra. Então, o que a gente percebe aqui? Que a Babilônia, ela é considerada uma cidade e, ao mesmo tempo, utiliza-se o recurso, eu não sei se seria onomatopeia. Não, onomatopeia não, é o recurso linguístico para transfigurar a cidade em um ser, né? Então, o ser passa a ser representar a cidade. E isso é muito comum, é a personificação, eu diria, né? Você pega e esculpe, né? Você cria artisticamente uma escultura e dessa modelagem você tem uma fundamentação lógica, um caminho de modelagem, né? Se você pega um ser vivo e atua nesse ser vivo de forma educada, gerenciando essa educação, considerando os apóstolos em cidade da qual estruturalmente essa pessoa convive, você tem essa pessoa sofrendo essa modelagem e esculpindo um ser. Entretanto, existe uma emolduração para se compactuar com essa modelagem, que é o nome de artifício social que a gente carrega porque os nossos pais embanharam da sua liberdade, eu diria, para escolher em nossa banha, né, aquilo que nos seria perfumado sinergicamente, né, sustentando essa glória de existir e obter dessa existência o viver coligado a esse nome, essa particularidade que diz um galho, né, diz um link da árvore, do tronco principal da família, né? Só que essa família que se encontra nessa cidade, nessa terra, essa terra ela se contrai a partir de elementos de formação
territorial, né? Você tem ali mortes e vidas, tempo e várias lojas que nasceram por dependear o amor e essa reprogramação desse amor com o ciclo de viver e construir família naquele local, principiando e considerando a importância o ato de trabalhar para a preservação da possibilidade de amar eternamente, para estruturalmente defender aquele território e viver. Mas a Babilônia, ela se prostituiu. Ela se prostituiu com vários reis. Então imagina um terreno, um feudo, e deixou ser contaminado com amores que não eram seus. Aí a gente tem uma certa dúvida acontecendo naquele território. A dúvida desses filhos territoriais, né? A dúvida que surge na Babilônia, que é a personagem dessa cidade, constrói em si, né? Essa menagem, né? Não chamaria de homenagem, essa menagem, que é uma mensagem que a autoridade vê sobre a cidade, a podridão, né? É o lado de vírus, né? Sobre o amor de ser isto, de defender isto, de ciclicamente lutar para a manutenção disso e elevação disso com o passar da sobrevivência. Porque se tem alguma coisa que é super poderosa, é a sobrevivência. Na verdade, a sobrevivência é tudo que a gente luta. Pela sobrevivência e esperança do Criador nos levar para a sobrevivência eterna. E o que é eterna? Se não, nunca acabar. Sempre sobreviver. Porque a esperança de estar sempre sobrevivendo é a superação, é a força, é o paraíso que encontraremos em família, né? Só que veja bem, o instrumentador, esse posicionador de humanos em uma sociedade, nada mais é do que o algoritmo das terras sobre presenças de fontes vivas, né? Então essa divisão, ela começa daí. E a elogiar pela divisão mais amável lhe faz construir uma loja de seguir a regra desse elogio para que todos possam ter vida elogiada plenamente, para que todos possam ser banhados, refletidos e transformados nessa estrutura social que quer crescer de bem, com bases sólidas de elogios que lhes vêm como harmonia e lógica dentro desse processo de crescimento, né? Só que quando você traz para dentro da sua lógica uma coisa ilógica, quando você utiliza a feitiçaria, o ocultismo, a mentira, por mais que você tenha convicção de que a mentira vai trazer um benefício medicamentoso ou vai gerar uma certa expectativa ou vai gerar uma certa pesquisa, uma resposta para o futuro, um dado, ou você vai cobrar alguma coisa que precisa ser cobrada para que a estrutura desse ser se retorne à vida no sentido das dívidas que dividem o ser em vida.
né, o colocando a trabalho sem sucesso, porque o sucesso está na vida sem dívida, né? Você viver sem dever. É você fazer todos os seus deveres e ficar vivo, né? Se mantendo vivo. É, traz para o povo um medo, né? Por quê? Porque essas coisas, elas subtraem o valor verdadeiro. A feitiçaria, essas munições, né, de interações, e aí essas orbitais em que os seres agora se encontram dificulta o uso de prestar atenção e concentração na sua família, no seu tronco que lhe eleva a ser e dar, né, voltas, né, amor, vontade, que lhe dá vantagens, né? Obviamente, nós vivemos em uma certa terra que luta para que as considerações da atualidade encontrem um conforto lógico de adequação e adaptação a todas essas Babilônias que em nós é dada, né, como morada de demônios, porque toda a terra está habitada por demônios. Não é só mais a Babilônia dita aqui, ó. Ele gritou em voz poderosa: caiu, caiu, Babilônia, a grande! Tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos. E para te mostrar esse lado de possessão demoníaca, obviamente, existem os retratos angelicais de tratar um ser para cinematograficamente te mostrar o demônio que você não tem concentração para ver, que vive em você e em sua cidade em momentos de pecados, em conjuntos de momentos de pecados. É como se fosse um banco de luz para te mostrar que você precisa confessar esses demônios e tentar pagar essas dívidas o mais rápido possível para voltar à luz da vida, a luz que você não deve temer, para você poder ser uma criança como sempre foi prevista ao sair do seu ventre, do ventre da mãe natureza. Não há ninguém maior do que a natureza. Você, seu pai, sua mãe são frutos da natureza em processo de amadurecimento. Se você estragar antes da hora, você pode estragar várias naturezas e um ser humano pode estragar uma Babilônia. E é o que a gente tem aqui nesse texto, né? Caiu Babilônia porque prostituiu-se com vários reis, né? Contaminou. Se uma mulher se prostitui, caraca, ela influencia milhares de mulheres a se prostituir, caso essa informação seja transmitida como um vírus, né? Porque o desejo que não é atado, o pecado que não é segurado, ele desconstrói de uma hora para outra, ele desaba toda a confiança do seu Senhor, do seu Salvador, do seu esposo, da sua esposa. Não sei se é esposo que fala, do seu marido, da sua esposa. Então não é engraçado, mas desculpa, né? Mas veja por essa ótica, né? Obviamente existem
muitas óticas, muitas considerações para serem vistas. E hoje a gente tem uma luta enorme por causa dessa contaminação, né? Mas os anjos ainda estão aí cinematograficando e dizendo sobre os conselhos de que todos os dias você deve confessar a Deus e aceitar Jesus como seu Salvador, porque ele ajuda você a apagar essa escuridão, essa falsa conservação de cargas negativas que você não espera o momento para elevá-las ao seu estrago, como cigarros, bebidas alcoólicas, consumos desenfreados de alimentos, como exageros nas atividades físicas, como julgamentos das pessoas ao seu redor, como achar que tudo deve estar ao seu favor, como denegrir você perante aquilo que você é nesse momento, sem levar em consideração que o Espírito de Deus vive em você, que você é um fruto da natureza, e você quer achar que você é um fruto além da natureza, e você não considera que a natureza vem de Deus, porque você está tão longe do sentido capitalista. Então, pense bem, né? Se a gente tem os poemas, os salmos, a gente tem as literaturas da Bíblia, e a gente tem os nossos avós e os nossos avós, que são frutos amadurecidos, porque a gente não aproveita do sabor deles para pensar que a gente pode chegar, se a gente se cuidar, a um sabor digno para a natureza ser dada em graça. Você já comeu uma fruta gostosa e uma fruta não tão gostosa? E você sabe como o seu organismo agradece a fruta gostosa. Sirva a Deus essa fruta, ou tenha esperança de voltar a Deus essa fruta. Porque você é bom, mas você precisa se amadurecer e cuidar de você o máximo possível para que você amadureça em Deus, né? No sentido da, da, da harmonia, né? Nada melhor do que uma nota harmônica. Nossa, a gente vai atrás da harmonia pelos fins do universo, para onde for, nós sempre vamos correr. Nós, quando eu digo nós, em Deus, sempre estaremos correndo para a harmonia. E a harmonia, ela pede que você, né, esteja em vigília, cuidando de sua harmonia, ok? Então, vamos rezar também para as pessoas acabarem um pouco com para a gente conseguir considerar essas coisas de uma maneira mais mais lógica no sentido das atividades comuns, né? Não esperar uma visita de Deus que não seja harmônica, né? Deus é a harmonia. Se você entende isso, você em qualquer momento pode estar em Deus, né? E até mesmo colher de Deus uma revelação que você talvez não achava que era capaz de colher. E se você consegue colher essa revelação, você acata esse óleo
harmonicioso disso, esse perfume, esse som, essa visão, essa água viva, esse toque, né? Ou a resultante disso, né? Como a gente trabalha dentro dessas forças na física. Então, para hoje é isso, né? Que a gente saiba sobre a grande cidade e as personificações dessas cidades e que a gente saiba que a gente é uma essência, né? A gente faz parte dessa cidade ou se está se encaminhando para fazer mais parte ainda. Se hoje a gente é terra, amanhã a gente pode ser célula, depois de amanhã a gente pode ser galho, a gente pode ser vasos para a cidade, né? Essa cidade de Deus, da qual ele seleciona as pessoas mansas e humildes de coração para elevá-las a essa natureza disso, né? Então é isso. Um abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!